Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Meu nome é Laís. Nesse episódio falaremos sobre algo que parece simples, mas que transforma completamente um lugar e como as pessoas o utilizam: a iluminação urbana. Para nos ajudar a entender melhor como a luz transforma cidades, a gente recebe hoje Isaac Henrique de Medeiros, que é uma referência para nós em planejamento e sustentabilidade urbana. Seja bem-vindo, Isaac. Obrigado, Laís. Obrigado pelo convite. Isaac Henrique de Medeiros é graduado em Geografia pelo Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Análise Ambiental pelo mesmo Instituto de Geociências da UFMG. Possui especialização em Gestão Pública e MBA em Gestão de Projetos. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em planejamento urbano-ambiental, análise ambiental, políticas públicas, licenciamento ambiental e urbanístico, planejamento territorial e gestão ambiental. Atua como geógrafo na Subsecretaria de Planejamento Urbano Suplan, da Prefeitura de Belo Horizonte, onde possui cargo efetivo desde 2012. Atualmente ocupa o cargo de diretor de análise de licenciamentos urbanísticos especiais nessa secretaria, posição na qual também coordena projetos envolvendo soluções baseadas na natureza no município. Isaac, a gente sabe que a iluminação é parte da infraestrutura básica das cidades, né? Que não é somente uma questão de funcionalidade, mas de segurança, de apropriação do espaço. Inclusive, a gente tem os dados que um estudo feito em Nova York mostrou que com a iluminação reforçada foi reduzido em 36% a menos os crimes noturnos nessa cidade. Conta pra gente, do ponto de vista do planejamento urbano, por que que a iluminação é tão importante? Bom, Laís, esse seu tema de interesse, ele me fez revisitar um pouco da minha formação acadêmica e me fez revisitar também a minha própria atuação profissional. Então, assim, te agradeço pela pergunta, porque eu trabalho como planejador urbano, numa secretaria de planejamento urbano, e lidamos com projetos diariamente que envolvem esse aspecto da infraestrutura, mas como você bem disse, né, parece simples falar de iluminação, é algo tão trivial e tão banal no nosso dia a dia urbano, que a gente para de pensar na importância disso, né? Então, nessa revisitação à minha formação e atuação, né, eu fui fazer algumas pesquisas e algumas consultas e pensei em algumas coisas e redescobri algumas coisas bem interessantes, né, que tem a ver até com essa questão do efeito da iluminação, dos projetos de iluminação, na questão até da segurança, né. É curioso porque hoje as pessoas vivem no ambiente urbano, em sua maior parte, nascem na cidade e não conhecem muitas vezes, não experimentam muitas gerações o que que é um ambiente que não tem iluminação. Então, a gente tem que fazer um resgate histórico, às vezes, e pensar, né, quando é que a iluminação passou a ser um item importante do dia a dia das pessoas? Quando é que ela passou a ser necessária? Sim. Isso tem tudo a ver com o urbano, né? Você perguntou a importância para o planejamento urbano, a gente tem que separar as palavras aí e pensar antes de mais nada no urbano, porque a demanda de iluminação, embora ela seja uma demanda associada à própria existência do ser humano enquanto ser coletivo, porque é isso, se a gente for remontar no passado, na pré-história, né, a iluminação era um item de sobrevivência, porque o contrário do dia era a noite, e a noite é perigosa, né. Sim. Então, os seres isolados, os indivíduos isolados, precisavam da iluminação para caça, para proteção, né. Mas a partir do momento que a gente se desenvolve enquanto sociedade, enquanto coletividade, a demanda muda, né. Então as questões associadas à iluminação, elas se voltam para outros aspectos. E aí eu descobri dados interessantes, por exemplo, os primeiros sistemas de iluminação ou referências históricas de necessidade de sistema de iluminação pública aparecem registros na Inglaterra, no século XV, e justamente para dar conta de problemas de criminalidade, olha que curioso. Olha só. Então, Tanto hoje em dia a gente pensa muito na iluminação enquanto aspecto de, prevenção e combate a crime ou possibilidade de situações envolvendo crime, né. Então esse é o aspecto que mais salta aos olhos quando a gente pensa em projetos urbanos, desde a época onde surgiu como primeiro registro até hoje, né. Agora, a iluminação ela é importante em vários aspectos, porque tem a ver com a qualidade de vida, ela tem a ver com a possibilidade que a gente passou a contar nas cidades de se desenvolver inclusive. A iluminação, o sistema de iluminação pública, ele permitiu ao ser humano estender a jornada de trabalho, estender as suas jornadas de atividades laborais ou não, o que nos permitiu ganhar mais horas no dia e ser mais produtivo. Então isso tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento, né.
Mas, obviamente, a gente sempre pensa nesse primeiro aspecto, né? E é curioso saber que não é só a gente no Brasil, num contexto em que a gente tem a criminalidade como uma questão importante, mas isso em outros lugares também é uma referência. Então, ter bons projetos de iluminação, sim, é um item importante para as cidades e ajuda, contribui bastante para a redução de índice de violência e crime. Muito interessante. Falando em criminalidade, existe algum dado, alguma evidência, assim, da prefeitura de Belo Horizonte que faça essa correlação? Isso é feito essa análise, esse levantamento de dados? Bom, os dados de segurança pública, eles são organizados pelo Estado, né? Na verdade, pelos órgãos de segurança pública estadual, Polícia Militar. Eu tenho um dado de São Paulo, de 2023, que fala que fizeram lá um estudo em cima de alguns projetos que iluminaram 12 espaços públicos e foi perceptível em 8 deles uma redução drástica do número de ocorrências de atos criminosos. Olha E só. isso é um dado da Folha de São Paulo, de 2023, que fala que em um dos espaços reduziu-se em até 63% o índice de criminalidade. Ao passo em que no restante da cidade, que não fazia parte desses 12 pontos de amostrais, né, a criminalidade crescia 10%. Então, de fato, essa questão do favorecimento a atos ilícitos, né, não só atos violentos, mas também atos ilícitos de modo geral, né, o ambiente escuro em áreas muito povoadas, né, densamente ocupadas, ele de fato está associado a situações que não são desejadas, né, pelo cidadão comum na sua experiência do urbano. Então, como a gente expandiu nossa possibilidade de horário de atividades úteis, né, e produtivas, a gente precisa desse ambiente seguro para poder estender essas atividades à rua, não só ao espaço dos domicílios. E aí bons projetos, bons espaços públicos iluminados se tornam fundamentais para isso. Isso é muito interessante, né, como é que a luz ela tem a capacidade de inibir crimes, né, luz e criminalidade, né, assim, luz e sombra, muito interessante. E a gente pode dizer então, Isaac, que o local estando iluminado, ele já muda a percepção das pessoas? Você acha que isso é Bom, verdadeiro? eu vou responder como planejador, mas também como geógrafo, porque a minha formação me coloca como objeto de estudo o espaço, né? E a percepção das pessoas é um item de importante para a gente enquanto observação e análise do espaço. Então, a luz, ela é um elemento do meio ambiente. Então, ela tem e aí seja a luz natural ou artificial, a gente está falando aqui da iluminação pública enquanto elemento artificial, Sim, ela tem esse potencial sim de mudar a percepção das pessoas do espaço, em vários aspectos. A gente está falando muito da questão da criminalidade, mas como eu disse, né, a relação do homem com a iluminação, ela vai para outros aspectos da vida, inclusive a questão das atividades como um todo, inclusive laborais. uhum, Então, quando a gente pensa na luz enquanto elemento de qualidade de vida, né, ela traz sim uma possibilidade, diversas possibilidades de percepção de ambiente que vão desde percepções de conforto, percepções estéticas. Então, a gente usa a iluminação para quê? Para proporcionar um bom projeto que agrade as pessoas naquilo que ela tem enquanto elemento de paisagismo, né? Quem nunca se maravilhou com uma cidade iluminada no período de Natal, é né? verdade. Estamos falando de iluminação enquanto elemento de percepção, de mudança de percepção do espaço. Aquela mesma avenida que você passa em Belo Horizonte, a Praça da Liberdade, é outra Praça da Liberdade quando você coloca os efeitos luminotécnicos do período natalino, né? A mesma coisa se rebate sobre a questão da segurança e não podemos esquecer também que existem outros aspectos, né? Que a iluminação também ela traz outros efeitos na percepção, por exemplo, que para algumas atividades ou alguns especialistas não são tão positivos. O pessoal que trabalha com astronomia, por exemplo, se queixa, né, do uso inadequado do sistema público de iluminação. Tem pesquisas que mostram que diversos institutos de pesquisa que trabalham com astronomia, centros que contêm telescópios, têm perdido a capacidade ou a obsolescência dos equipamentos tem sido acelerada pelo efeito do crescimento da iluminação das cidades no entorno. Ou seja, se você ilumina bastante, né, você promove benefícios, bem-estar, ambiente com qualidade, segurança, mas para outros aspectos você pode trazer prejuízo, que é a questão da poluição luminosa. Então, a questão não é não iluminar, né? Porque tem como Uhum. você iluminar de maneira adequada sem, por exemplo, prejudicar a possibilidade de pesquisa científica nessa área. Mas o que a gente observa é isso. Os telescópios no mundo estão passando por problemas porque eles poderiam ter a capacidade de seus equipamentos ainda útil, mas eles perdem a capacidade de fazer pesquisas por causa de poluição luminosa.
Veja bem. Você vê alguma outra potencialidade, assim, além da questão da segurança, da questão de revitalização, de dar essa cara nova à cidade, você vê alguma outra potencialidade na questão da essa iluminação? Bom, a iluminação ela está relacionada com a tecnologia, né, então a iluminação ela tem a ver com o desenvolvimento humano. Trabalhar mais, poder ter conforto em casa, poder ter a possibilidade de estender as atividades porque tem luz, e aí eu não estou falando da eletricidade, eu estou falando da luz, né, Aham. já nos promove diversas engrenagens para o desenvolvimento. Eh, Em relação à questão tecnológica, né, a gente pode pensar outro campo de discussão para a questão da iluminação, que é a questão ambiental, né. Se a gente for remontar, fazer o resgate histórico de como é que os primeiros sistemas de iluminação surgiram, né, a gente vai assim, é coisa que não é da realidade da gente, a gente está no século XXI, mas no Brasil, por exemplo, as primeiras cidades que implementaram sistemas de iluminação público foi mais ou menos na virada do século XIX para o XX. Começou com Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, já na sua fundação, já tem seu sistema de iluminação pública acontecendo na virada do 1900. Mas antes disso, como é que era, né? Eram poucos os lugares iluminados, iluminados com óleo vegetal, óleo de azeite, né? Uhum. Oliva. Então você tinha lá, inclusive pensando na economia, a figura do acendedor. Em algumas cidades chamava-se de vagalumes, né? Eram as pessoas que iam lá botar o fogo lá para acender a luminária. Algumas praças, algumas ruas importantes. Aí você vai vendo até a dinâmica da seletividade. Espaços iluminados por algum motivo, espaços não iluminados por outros motivos, porque a infraestrutura e a tecnologia era precária. Olha. Então você queimava óleo, né? Óleo vegetal, ok, você tem uma sustentabilidade nisso. Agora, por outro lado, você tinha também o sistema movido a óleo de baleia. Então, você tinha Uhum. um dano ambiental e Uhum. um prejuízo também para um animal, né, que sofreu muito com a caça também para esse tipo de insumo, que é para iluminação, né. Então você Fora a fala assim, logística do transporte, né, sem assim, falar isso. Então você fala assim: "Poxa, qual que é a relação entre iluminação pública e baleia?" Nenhuma, não tinha, né, Uhum. e era um prejuízo, É e verdade. era um prejuízo. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, o que que a gente pode pensar de outros aspectos da iluminação? A gente vive uma revolução tecnológica em vários aspectos, então a iluminação pública, ela conta hoje como um dos elementos de sustentabilidade para as cidades. Então cidades que estão pensando em conceitos de, melhoria de ecoeficiência, cidades inteligentes, estão todas adotando sistemas de gestão de iluminação pública e tecnologias de lâmpadas, né, hoje a gente fala muito das lâmpadas LED, né, Uhum. esse dado eu posso te falar em Belo Horizonte. Desde que a gente fez Belo Horizonte fez a concessão em 2016 para um sistema privado, público-privado de fornecimento do serviço de iluminação pública, né, hoje Belo Horizonte tem uma PPP para isso, a gente tem um registro de 56% de economia na energia para a iluminação pública no município de Belo Horizonte. Que incrível. Pensando em sustentabilidade, então, é outro ponto que a iluminação contribui muito graças a essa evolução tecnológica. Não, maravilhoso, assim. Aqui em Belo Horizonte, você consegue pensar em algum caso que a iluminação ela foi utilizada e teve uma resposta, assim, de transformação urbana completa? Bom, dá para citar vários casos, assim, acho que eu já citei um, que é um projeto específico que vem num momento festivo, mas que anualmente promove transformações significativas, que é quando você usa da iluminação para um projeto, por exemplo, de iluminação natalina de espaços públicos, né. Então isso é recorrente, todo ano você tem essa transformação, atrai turismo, maravilha crianças, jovens, adultos, idosos, e cada ano é uma festa diferente, um projeto de iluminação diferente. Agora, pensando em espaços permanentes, a gente está aqui numa área muito próxima, né, na região da Lagoa da Pampulha. A Pampulha talvez seja um exemplo recente que a gente possa colocar como um local onde a iluminação ela transforma. A partir do momento que você tem um projeto implantado já há algum tempo, né, de iluminação mais baixa, voltada para o pedestre, no entorno da orla para a pista de caminhada, você tem um benefício enorme em relação a quando você não tinha essa infraestrutura na orla da lagoa. A orla da lagoa ela é um grande equipamento esportivo, um grande equipamento de lazer da cidade de Belo Horizonte, mas durante o dia ela promove uma condição de ambiência e favorece as atividades. À noite, com a iluminação precária e antes de ter LED, a qualidade era ruim, então você tinha todo um medo, todo um receio de ter atividade noturna. Hoje é comum você circular a orla da lagoa e ter
atletas, pessoas correndo, praticando esporte, até mesmo de madrugada, porque se sentem confortáveis de fazer a sua atividade noturna ou, o que é mais comum, estender até uma jornada mais longa, até às 10 horas da noite. Tem muita gente correndo, caminhando, sentado na orla da lagoa, né? Que legal. Então é um caso que é permanente, que mostra o benefício de um bom projeto de iluminação. Muito bom. A gente viu mesmo que a iluminação ela toca em várias dimensões na vida das pessoas e das cidades, né? Segurança, meio ambiente, falamos da baleia, mobilidade, inclusão, bem-estar, são pilares todos que dialogam diretamente com o ESG. Dentro desse contexto, como é que você vê o papel do planejamento urbano agora sobre uma ótica do ESG? Você acredita que ele pode ou deve pensar na adoção de práticas sustentáveis como uma estratégia central da transformação da cidade? Como que existe essa permeabilização do ESG dentro aí do planejamento urbano e dessa transformação aí das pessoas e das cidades? Bom, o conceito de ESG, né, assim, a gente tem ele como importante hoje no mundo corporativo, nas empresas privadas, mas também, né, no serviço público e dentro do aparelho do Estado, né. Quando a gente separa as 3 letrinhas nos seus componentes, a gente vê que, na verdade, a ESG é uma obrigação e uma necessidade do poder público já há muito tempo, né. Sim. A questão da governança, ela é regulada, a gente precisa ter mecanismos de transparência, ética, de governança voltados para o princípio da administração pública, que é o atendimento, né, do cidadão e do interesse público. A questão social é uma responsabilidade do Estado intrínseca à sua existência, né, e a questão ambiental, felizmente, né, nas últimas décadas, ela tem ganhado o espaço devido, o espaço que ela merece. Às vezes com lentidão, às vezes, não da forma como deveria, mas hoje é impossível falar em gestão pública, sobretudo em cidades grandes que têm desafios complexos, sem falar de ESG. Então, dando o exemplo da área onde eu atuo, que é Belo Horizonte, né, todas as políticas voltadas para o planejamento urbano, elas são permeadas por todos os princípios que perpassam o conceito de ESG, porque não tem como a gente vencer os desafios ambientais, sociais e econômicos de um município com esse porte, né, sem trabalhar nessas camadas e sem trabalhar com mecanismos de governança, com mecanismos de políticas públicas voltadas para o equilíbrio da qualidade de vida do cidadão, pensando, né, na questão da equidade social, no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento que seja ambientalmente adequado, que permita a gente, sobretudo, resistir, se adaptar e ser resiliente ao contexto que a gente vive hoje, que é de mudança climática. É verdade. E como que você acha que o setor público tem lidado a esses desafios agora técnicos e financeiros dessa transição, considerando esses compromissos de ESG assumidos aí pelo município? Porque a gente sabe que a questão da tecnologia, né, essas substituições das lâmpadas convencionais por LED, outros investimentos, seja da área ambiental, social, de governança, ela tem ali, né, um planejamento também técnico e financeiro para ser executado. Como que é isso? Como que é visto esse dentro, internamente, assim, do município para que ele seja, né, realizado o que já foi assumido? Bom, de modo geral, a sua pergunta é complexa, porque, né, Desculpa. é complexa por quê? Mas é boa, porque, assim, ainda mais num país como o Brasil, que tem mais de 5.500 municípios, né, uma diversidade muito grande, e num contexto político complexo como é o do Brasil e do mundo hoje, né, onde a gente tem que muitas vezes, comprovar o óbvio e ter que toda hora estar chancelando coisas que todo mundo já sabe que são importantes, mas a gente tem que repetir que é importante para continuar sendo. Então é bem complexo. Tem cidades que lidam melhor, tem cidades que talvez estejam um pouco atrasadas, né. Do ponto de vista do município onde eu atuo, que é Belo Horizonte, eu posso dizer que, o cidadão de Belo Horizonte, ele tem uma realidade institucional que o coloca numa condição quase que privilegiada. Por quê? Todas as políticas que são empreendidas em Belo Horizonte, independentemente de contexto político ou de representante eleito do executivo, ela vem respaldada em políticas públicas sólidas e de longa duração, em vários aspectos. Então, por exemplo, na questão da iluminação, eu falei há pouco, a gente
tem aqui na cidade um contexto de uma gestão por PPP que é recente. Uhum. Mas tudo isso que nós falamos dos benefícios de qualidade de vida, de melhores espaços, de economia de energia, tudo isso está associado a, a esses desafios de ESG. E quando a gente tenta vencer, olha, melhorar o espaço, garantir uma iluminação eficiente que gere segurança e que reduz o consumo de energia, a gente tem hoje no Brasil e no mundo linhas de financiamento que só são liberadas muitas vezes se você atende a esses princípios de ESG. Então, os municípios que estão atentos a essa mudança de paradigma hoje do mundo, né, que aponta para gestões que direcionam seus esforços para esse caminho, a gente costuma até ter mais facilidade. Então, você consegue acessar bancos, consegue acessar linhas de De financiamento que, crédito. às vezes, auxiliam no vencimento de gargalos que são muito comuns nos municípios brasileiros, que é o gargalo orçamentário. É muito interessante, né, gente? Então, assim, pensando no setor público, eh, resumindo aí o que a gente está falando, você acha que essa adoção dessas práticas da ESG é encarada como uma estratégia que gera valor e benefícios concretos para a gestão pública? Ou ainda existe uma visão que, é um custo extra, algo acessório, não é prioritário? Como que você vê isso aí no seu dia a dia? Bom, eu acho que quem não enxerga isso como uma estratégia, como uma oportunidade, vai ficar para trás. Porque de fato é. Né? No dia a dia da administração pública das grandes cidades, como eu disse, que lidam com problemas complexos, que existem soluções, que exigem soluções complexas, as soluções complexas são caras. Né? Então, assim, se você não está com suas políticas públicas voltadas para entender que isso é necessário e que você precisa lançar estratégias que vão dialogar com essas demandas do cidadão que partem por esses conceitos, né? E a demanda também de órgãos de fomento e financiamento que também exigem esses conceitos, você está fadado a ficar parado e não solucionar os problemas, né? Então, eu acredito que os gestores têm que apostar nessa visão, têm que trabalhar com projetos que caminhem para convergência entre governança, questões ambientais, sociais e econômicas andando junto para solucionar os problemas que vão reverter em qualidade de vida para o cidadão. Falar em qualidade de vida significa desenvolvimento econômico, social e ambiental. Não tem como ser diferente. Então, quem não pensa assim, eu acho que vai ter dificuldade ou já está tendo dificuldade de gerir seus municípios. É o que a gente também acredita. Então, por isso que atuamos tecnicamente para buscar sempre essas soluções baseadas na natureza, projetos sustentáveis que tragam essa transformação e aí acontecer uma diferença, essa transformação que a gente quer. Isaac, aqui, super obrigada pela presença. A conversa mostrou como que essa luz pode ser uma ferramenta, né, poderosa de transformação, igual a gente falou, social, ambiental, urbanística. E para você que nos escuta aqui hoje, quando sair à noite, olha em volta e começa a refletir o tanto que a luz pode ser transformadora também na sua vida, do jeito que a gente ocupa e como a gente percebe a cidade. Acompanhe a Ecominas nas redes sociais e espera nosso próximo programa. Até breve. Muito obrigada.